Boa noite, estamos de volta. Por mais que vocês rezam, né, mais eu apareço. Melhor parar um pouco de rezar, porque aí pode vir outras pessoas melhor, né? Mas é isso, vamos falar um pouquinho de um capítulo 6, Respostas da Vida. E a gente tem aquele costume muito grande, um hábito muito forte de reclamar de tudo, de todos, em todas as circunstâncias, de todas as pessoas, de todas as coisas. Nada para nós tá bom. Dificilmente a gente encontra alguém que tem uma presença de espírito maior para alegrar-se com a nossa alegria, para se contentar com o nosso contentamento, para participar das nossas possibilidades maiores, porque na maioria das vezes a gente está sempre lutando com as adversidades. Comprou um carro, não fala para ninguém, viu? Porque o carro que você comprou não presta, é uma marca ruim. Tá querendo mudar, comprar um apartamento, não fala para ninguém, porque, olha, não pode ser uma boa opção, não é? Pode ser muito complicado, muito perigoso, e também você vai ficar a vida inteira pagando, não é mesmo? Vai viajar, também não fala para ninguém, porque o lugar que você vai não serve, não presta, não funciona, tá certo? Então, normalmente a gente convive assim. E, em verdade, nós precisamos entender o seguinte: nós somos nossos, como é que eu posso dizer assim, os protagonistas dos nossos problemas, dos nossos erros, dos nossos defeitos. Nós que respondemos por nós mesmos. Isso é uma coisa muito boa de saber, porque de vez em quando a gente pensa que responde pelo outro, né? A gente quer corrigir o outro, mas bom, é que ele está errando, a pessoa chegar lá do outro lado da vida, ele está errando, eu que vou responder por ele, né? E na verdade não é, quem vai responder somos nós mesmos por tudo aquilo que nós fizermos. As leis são perfeitas, nós estamos aqui dentro de uma atmosfera cujas leis realmente foram grandemente realizadas, que foram proporcionadas, foram criadas. As leis do universo são imbatíveis, não tem jeito. O homem está sempre arrumando lei para tudo, e as leis que o homem arruma são todas provisórias, só por um tempo. Então, é importante a gente se integrar com essas leis maiores. Mas vamos voltar lá ao vitimismo, porque também a gente adora ser vítima, não é mesmo? Adora ser. Esses dias mesmo eu estava olhando, esse ele que ele estava falando é o celular? O ele? Ele é o celular? Então. É o smartphone. Então. A gente, para encontrar coisas boas, às vezes precisa ficar, como é que se fala, garimpando, não é? Para encontrar coisas muito boas, mas existem coisas realmente muito boas. O que está faltando, no meu entendimento, que é muito assim, estreito, é encontrarmos o ponto de apoio, o ponto de equilíbrio, não é? Porque certamente as leis do Criador autorizam, porque se não autorizassem, não existiam. Mas que a gente vai devagarzinho entendendo que essas coisas vieram para mudar, né? Vieram para possibilitar para todos nós condições melhores. É interessante notar que quando a televisão saiu, também falaram que o rádio já tinha acabado com o rádio, mas o rádio está aí até hoje, né? A gente vê em muitos lugares as pessoas ouvindo rádio, a gente tem programa de rádio, eu, Luiz Armando, tem uns 2, 3 ouvintes, mas tem, né? Pessoas ouvindo, não é mesmo? Normalmente são os parentes que a gente paga para ouvir, né? Se for filho e neto, assim, se dá R$10 para cada programa que ele ouvir, ele escuta à vontade, semana inteira, o mês inteiro. Aí no final do mês ele só vem lá, traz a conta, né, para a gente pagar. É nosso marketing, não é? Aí depois chegou o computador, falaram que a televisão também ia acabar, e cada hora chega alguma coisa diferente, não é? E as coisas que são mais antigas continuam aí. Eu fui na casa de um amigo outro dia e ele tinha aquele negócio de tocar vitrola. Falei, nossa, que legal, né? Tinha um monte de disco lá e tocou lá uns discos muito legais e tal, não é? Então, cada coisa tem o seu espaço, o seu lugar. É claro que nós estamos ainda conhecendo, aprendendo, e nesse momento realmente a gente entra em desequilíbrio. Obviamente que a gente entra em desequilíbrio, não é? Mas eu tenho a impressão que é daqui para frente. Daqui para frente a gente vai encontrar o ponto de apoio, o ponto de equilíbrio. Bonitinho também, que outro dia fui buscar uma senhora num lugar longe, lá no Morro Doce, Zona Oeste, e aí ela veio ouvindo como é que chama? O smartphone. Ele veio ouvindo o ele dela, ele veio ouvindo o ele dela. A missa das 6 horas da manhã, olha só. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa, né? Tem gente que liga lá para ouvir a missa, tem gente que liga para ouvir a mensagem do dia,
Tem lá mensagens diárias do Haroldo Dutra, às 6 horas da manhã, que são maravilhosas, que a gente também pode ouvir, não é? Tudo dentro de proporções, é óbvio, claro, não é? Quando o livro saiu, também foi assim um alvoroço. Depois do livro começaram a vir coisas que foram substituindo, por assim dizer. Mas a gente tem um livro até hoje, mas é a mesma proporção? Claro que não, mas a gente tem até hoje. Ah, mas agora tem um livro digital. Eu não sei, mas tem muita gente que não gosta de ler no livro digital, então tem um livro de papel. Mas é o ponto de apoio, o ponto de equilíbrio que a gente vai achando, e nós vamos encontrar esse ponto. Então, quando a gente perceber que está exagerando, já pensou se a gente conseguir chegar nesse ponto? Nossa, acho que eu exagerei hoje. Eu falo para os meus filhos, vocês não exageraram, não? Porque o seu pai saiu daqui domingo, 7 horas da manhã, voltou às 2 da tarde, agora são 10 horas da noite, eu não vi vocês saírem do quarto, o que aconteceu? Não é exagero? De jeito nenhum, que exagero? Exagero por quê? Mas quando a gente consegue, a gente mesmo pensar, espera um pouco, a gente fica ouvindo um monte de tudo que não leva a nada. Vocês já chegaram a essa conclusão? Tem um negócio que você vai passando assim, você vê um monte de tanta coisa, aí no dia seguinte você não lembra de nada que você viu. Fala, meu Deus do céu, tem alguma coisa errada. Aí veio a orientação assim, lá no imo do ser, assim, aquela voz do além, do aquém, falando assim para mim, concentre-se num assunto. E aí é possível, olha, a gente pode se tornar especialista nesse assunto, não é? Bom, eu estou interferindo na mensagem que ele mandou aqui, só para terminar agora, tá bom? Só para encerrar esse assunto. No último domingo, um pai muito feliz estava falando com um grupo de crianças que nós tomamos conta lá na Vila Joanize, e o pai, que trabalha junto com a gente, foi falar com as crianças o que eles faziam. Eles falavam que jogava, que fazia, acontecia no computador, no celular e tal. Aí ele deu o testemunho do filho dele, e eu fiquei bem atento. Sabe o que ele falou do filho dele? Que vocês podem falar também para os seus filhos, se quiserem, obviamente. Quando saiu um tal de Fly, não sei o quê, como é que chama? Tem um Fly, não sei o quê. Free Fire. Não. É um que de avião. Fly Simulator. Ah, quando saiu esse jogo, ele falou, pai, você não pode comprar para mim? E ele comprou. Aí você acredita, Sérgio, que ele tem 26 anos e dirige Boeing hoje por causa daquele programa? Aí eu fiquei pensando, meu Deus, concentrou num assunto. Olha só. Mas e o inglês? Aprendeu também lá. Ele aprendeu sozinho lá. Porque ele pegava, anotava, escrevia e ouvia, escrevia e ouvia, escrevia e aprendeu lá também. Falei, meu Deus do céu. O homem dirige até Boeing hoje, por causa do Fly Simulator. Olha só, é um jogo, né? É um jogo, olha só. Ai, fiquei com uma vontade de chegar em casa e perguntar para o meu filho, que jogo você joga? Mas é a tal coisa, né? O espírito já veio preparado. Também tem esse detalhe, né? Vocês já imaginaram que a casa terrena é uma casa de espíritos ainda embaraçados, complicados? Já pensaram isso? Olha, não falem para ninguém, nem para o Alfredo, tá bom? Ele não vai escutar. Mas perguntaram para o Chico, de onde que nós viemos? Sabe o que ele respondeu? Do umbral. E para onde nós vamos? Olha quem nós somos. Se o André Luiz, que foi médico, atendeu mais de 6.000 pessoas, curou um mundo de gente, fez um monte de coisa, passou lá 10 anos, imagina, eu fiquei pensando, imagine eu. Então já estou me preparando para ficar lá. Eu estou me preparando, porque senão, você já pensou, que estranhar, né? Estar sentado no sofá, num apartamento de luxo. Não, melhor não falar isso. A gente está, sei lá, aproveitando as coisas boas da vida, aí você chega e desencarna. Aí chega lá no umbral, meu Deus, só terra, só sujeira, só confusão, gritaria e bagunça, e malocagem, umas coisas loucas. Você fala, meu Deus do céu, o que é isso? Você vai estranhar muito, né? Então hoje eu me infiltro no meio das confusão, no meio dos maloqueiros, dos moradores de rua, esse povo tudo aí, penitenciária, Fundação Casa, essas coisas. Porque quando chegar lá eu tenho assunto para todo mundo.
Não é mesmo? Tem um assunto. O que você fazia lá? Eu trabalhava lá na Praça da República. Ah, e você? Ah, eu fiquei preso. Eu também fiquei preso. Se contar todos os anos que eu fiquei lá, 30 anos, cada 2 horas por dia, por semana, sei lá, dá 150, dá 1.500 semanas, imagina só, né? Por 2 a 3 mil horas, quer dizer, fiquei preso mais do que muitos presos, não é? Olha só. Por isso que de vez em quando eu me permito fazer uns pecadinhos, porque eu falo, eu já fico preso, né? Aí do tipo assim, enrolar a zona azul, sabe assim? Você fica de olho, na hora que o carro passar, você sai e vai fazer as coisas, aí você volta outra vez para ele não passar de novo, aí... Então a gente vai devagarzinho entendendo que é preciso nós entendermos que precisamos melhorar, crescer, se desenvolver. Nós falamos do umbral, obviamente, é um estágio, é uma passagem, é um roteiro, obviamente, mas nós temos objetivos maiores. Nós não estamos na Terra à toa. Se a Terra é conturbada, isso não significa que a gente tenha que ser, não é mesmo? Não significa que a gente tenha que fazer coisas que não se deve fazer. Não significa que a gente não possa melhorar, se nós já fizemos, não podemos fazer melhor. Vou contar um segredo para vocês do Zona Azul. Eu tinha um Fusquinha 66 e aí eu guardava todas as folhinhas de Zona Azul. Aí no final, aí teve um tempo que eu falei assim, vou organizar elas por mês. Aí eu comecei a organizar por mês, depois eu organizei por hora. Aí quando eu ia parar o carro, eu olhava, parecia que não tinha a folhinha do ano passado, retrasado, para pôr lá. Não, a caneta que apagava eu achava demais. Era demais. Aí já é demais, né? Aí já era demais, não é? E o pior, você sabe o que é? Que a gente reclama, né? Leva uma multa e reclama. Não reclama? Uma multa. Imagina. Por que foi dar a multa? Eu parei aqui só 5 minutos. Não é? A gente reclama. E aí a gente pensa outra coisa, fala assim, como é que a gente pode viver? Por exemplo, não tem gente que quer morar no exterior aqui? Tem alguém que quer morar no exterior? Não. Ninguém vai falar, né? Mas tem gente que mora... Eu tenho uma sobrinha que mora no exterior, mas eu fico pensando, dependendo de alguma cidade, algum país do exterior, eu não consigo morar lá. Se eu não consigo respeitar nem as leis de trânsito do Brasil, como é que eu vou morar lá? Jogou um papel no chão, eu guardo e prende você, ficar em canas uma semana, porque jogou a bala de hortelã, você jogou no chão, sei lá, eu. Chiclete que você tá com dor de dente, aqui você plof lá e ele plof em você, pega você na hora. Parece até que você tem que pôr uma plaquinha atrás, né? Não sei, para multar, para um monte de coisa, né? Não sei quem foi para lá já sabe falar melhor. Como é que a gente pode viver? E tem gente que tem essa ilusão, pensa assim, eu quero sair da Terra, quero ir para o mundo superior. Olha só. Vai para o mundo superior. Como é que vai para o mundo? Eu vou para o mundo superior. A primeira palestra os caras falam, vai, volta de novo, vagabundo, porque não pode chegar atrasado aqui não. Lá eles quebram um galho, mas aqui não tem moleza. Aqui tem que trabalhar na hora certa, no dia certo. Não tem jeito. Então, meus amigos, vamos voltar ao nosso assunto. Boa noite. A gente vai entendendo que é importante nós nos responsabilizarmos por aquilo que nós somos e o que nós fazemos. Tomarmos cuidado com aquele assunto que é assim, o vitimismo, não é? Vocês já repararam como a gente não assume responsabilidade? Quem é que aqui algum dia raspou o carro, bateu o carro, fez alguma coisa e falou, nossa, olha aí o que eu fiz? Eu não vi, não observei, não dei a seta, não parei em cima. A gente não aceita. Por isso que a gente vai para a justiça. Aqui no Brasil, 90% dos casos vão para a justiça, batida de carro. 90%. No Japão, 10% só vai para a justiça, porque é uma vergonha ter um processo no Japão. A pessoa tem até que mudar de bairro se ela tiver. Se o pessoal souber que ela tem um processo, não importa qual que é. Eu era jovenzinho, não faz muito tempo, talvez uns 600 meses atrás, aí bateu um oficial de justiça na minha casa. Eu, minha mãe e meu pai quase morremos, porque pensamos, meu Deus do céu, a gente fica apavorado com um negócio desse. Aí você fica pensando, aqui tudo é na base da justiça, vai na justiça, vai. Mas quem que bateu primeiro? Ah, foi ele que bateu, mas acontece que ele não olhou a via reflexa, que devia ter olhado no espelho por trás, acendido a luz do porta-mala, porque aí não teria batido. É umas confusão, umas coisas que a gente inventa um para o outro, né? Umas coisas assim, terrível, né? E qualquer coisa leva para a justiça.
Somos assim, estamos ficando igual os americanos. O americano é terrível. Não pode nem ter parquinho de criança nos Estados Unidos. Quem já foi lá pode confirmar isso. Eu nunca fui, mas já me falaram isso. Porque se a criança cair lá no parquinho e se machucar, o Estado tem que pagar uma indenização para ele. Olha só, um parquinho. E eu que trabalho lá na comunidade, os caras fizeram um parquinho lá, os moleques quebraram todos os parquinhos, mas tinha um monte de ponta, de prego, de tudo, os moleques brincavam assim mesmo. De vez em quando aparecia um lá furado, rasgado, furou, vai se vira. O pai falava assim para ele. Jogava álcool nele, álcool gel, essas coisas assim, né? Aí eu falo, meu Deus do céu. Então, como é que a gente pode, não é, pensar nisso? Viver assim também é difícil, não é? Mas o bom senso, nós vamos encontrar o bom senso. Esses dias descobri uma coisa que é interessante. Por que a gente faz 60 anos aqui em São Paulo? Não tem muitos com 60 aqui, né? Tem muitos? Aí você chegou aonde eu queria chegar. Porque a primeira coisa que eu fiz quando fiz 60 anos foi de madrugada mesmo. Eu já peguei o primeiro ônibus que eu vi e já saí. Mas aí eu fico pensando, por que é que a gente pode andar de graça no ônibus? Aí eu fiquei indo atrás, assim, desse pensamento, sabe? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque parece ser chato, aqueles caras chato. Aí eu falei assim, é justamente porque agora você tem mais liberdade para fazer o bem. Não te custa nada pegar um ônibus e ir não sei para onde, atravessar a cidade e não sei aonde. Não te custa nada. Então você não pode mais nem dar essa desculpa, falar, eu não tenho dinheiro para condução. Não pode mais nem dar essa desculpa. Então eu tenho a sensação de que é para a gente se ativar nas coisas boas. Que a gente tem mais liberdade para fazer mais um monte de coisa. E a gente fica assim, parado em casa. Porque o carro, porque o filho saiu com o carro, porque não tem o carro automático. Ah, não posso falar isso. Porque não pode andar com o carro não sei o quê. Sabe, a gente fica preso assim. Se você tem a chance de fazer o bem aonde você quiser, agora você pode ir. Pode pegar uma condução onde você estiver e vai, faz. Não te custa mais nada. E eu não sei o que nós estamos esperando. Esperando o quê? Com a boca cheia de dente nesse apartamento, esperando o quê? Eu não falei isso. Foi vocês que falaram, hein? Então nós precisamos se ativar. Ah, mas me dói o joelho. Ai, mas me dói o pé. Ai, mas a minha bursite no braço. Ai, mas sabe, a gente começa a encher de problema, meu Deus do céu. Encher de problema. Vai assim mesmo. Vai assim mesmo. Vai com sacrifício. É muito mais... o mérito é muito maior com sacrifício. Sabe qual é o mérito ainda maior? Já no tempo de Jesus ele falava isso. Que nos dias, tem lá no Primeiro Testamento, naqueles dias mais difíceis, as pessoas tinham que se vestir da melhor forma possível, para ninguém perceber que é um dia difícil. Será que é por isso que investe bem no casamento? Não. Mas é um mérito muito maior, se você vai com sacrifício, com dificuldade, se você faz isso. É muito maior, é muito melhor. Ah, mas não, a gente não pode ser fanático, não é? A gente não pode ser fanático. Já me falaram isso tantas vezes, porque eu tenho um Jesus na minha casa do tamanho da parede. Mas você é fanático? Eu falei, eu acho que eu sou, porque eu adoro esse Jesus aqui. Quando tiro o Jesus lá, parece que tirou alguém de lá. Eu falo, põe ele de volta. Aí põe ele de volta. Ainda bem que minha esposa aguenta e fala, coitadinho, deixa ele calmo, deixa ele nervoso, não, deixa ele calmo, né? Ela tem paciência. Mas e se fosse, por exemplo, um jogador de futebol famoso? Que não fosse argentino, né? Claro. Mas se fosse um jogador de futebol famoso, todo mundo ia falar, você é corintiano, você é São Paulino, você Esses times de fora aí que tem os famosos, como que são os nomes? Real Madrid, Barcelona, não sei o quê. Nossa, já ia perguntar, já ia querer saber quando é que vai jogar, quando foi o último jogo, quem é que perdeu, quem é que ganhou, quando é que o jogador jogou, quando é que ele se machucou. Se está indo bem na recuperação, se não está indo bem, quanto que ele ganha. Olha só. A gente já ia fazer assim. Então, veja como são os conceitos, né? Então, nós precisamos fazer força para sairmos de nós mesmos e realizarmos alguma coisa a mais. Não podemos ficar parados do jeito que nós estamos.
Quer dizer, com exceções, óbvio, né? Com exceções, não está falando para todo mundo. Mas é assim, a gente precisa ir ao encontro da necessidade, do sofrimento, da dor. Por que a gente só quer que os benfeitores venham até nós? Porque nós estamos em sofrimento, em dor, necessidade. Por que a gente quer só que eles venham até nós? A gente tem coragem de ir. Ah, mas quem? Não sei, vê alguém da família que está com problema, sei lá, sempre tem alguém, não é? Que está lá sozinho às vezes, que está vivendo lá uma dificuldade, perdeu lá um ente querido, ou que está lá, se acidentou, ou que está com alguma outra coisa, algum outro problema. Usa ele, é ele, né? Que ele falou, usa ele. Que já que ele capturou o telefone, o problema é dele. Agora você pega e usa ele e liga, mas liga pela linha comum, nada de ligar pelo WhatsApp, porque não dá para escutar nada, dá para entender nada, não dá para falar nada. Usa pela linha comum, porque ainda existe a linha comum, tá certo? Ainda existe. Aí você liga, fala 5 minutos com a pessoa, soube que você passou esse problema, essa dificuldade. Está indo viajar, nossa, que alegria, você deve estar exaltando de alegria. Vai com Deus, torcendo por você. Tira bastante foto para você mostrar para a gente depois. Olha só, que beleza, você trocou de carro, né? Puxa vida, que maravilha. Comprou um carro elétrico. Ai, que bom, graças a Deus. Puxa vida, agora você vai economizar, né? Vai economizar bastante. 2.000 peças a menos do que os carros comuns, já começa, né? A exaltar, quando vai falar para ele, mas o que você vai fazer com a bateria depois? Se acabar a bateria no meio da rua, sabe, esquece isso. Deixa isso para lá. As coisas boas, realça as coisas boas. Seu filho passou na faculdade, que maravilha. Eu que queria ter estudado na Uninove igual ele. Por que a gente tem que falar? A Uninove, se perdeu o documento na porta, lascou, eles matriculam você e já começa a contar, a cobrar. Pra que precisa falar isso, meu Deus do céu? Pra quê? Deixa, a gente fala com respeito, viu, gente? Eu fiz FMU. Na época, FMU era só para os recalcados, que era eu. Agora parece que está um pouco diferente, mas na minha época não. Se não ia para o Mackenzie já era segunda linha. Primeira linha São Francisco, segunda linha Mackenzie, PUC. Aí o resto ia, sei lá para onde. Vai para a FMU. Aí eu fui para a FMU. Como é que é? Fui mal na USP. Foi mal na USP, FMU. Fui mal na USP. Ah, sim, FMU, é isso mesmo. Fui mal na USP. Então... Eu gostei dessa aí. Na reunião dos amigos lá, dos 35 anos, eu vou falar isso aí. Não sabia disso não. Né? Então, exaltar com a alegria do semelhante. Eu me lembro com muito carinho, um tio que já faleceu, quando eu passei na FMU, ele quis me levar numa pizzaria. Aí fala, meu Deus do céu, pizzaria, 40 anos atrás, na pizzaria. Era uma coisa assim que a gente não podia nem imaginar de ir em pizzaria 40 anos atrás, né? Queria me levar na pizzaria. Grupo Sérgio. É daquela época, né? Não, mas não foi o Grupo Sérgio, não. Foi numa que tem na rua Estado de Israel, chama não sei o que, 900. 1900. Ai, eu cheguei lá, o homem abriu a porta para mim. Falei, meu Deus do céu. Mas depois eu descobri, porque nenhum filho dele passou em nenhuma faculdade, então ele queria ter o prazer de levar alguém, porque eu passei, era o sobrinho ranheta da família, ranheta, né, de nariz, assim, da família, e o cara passou, e ele levou lá na 1900. Não é? Eu falei, meu Deus do céu, olha, se alegrou com a minha alegria, minha mãezinha já tinha ido embora, meu paizinho também não tinha condição, olha só, tá vendo só? Então, essa é uma atitude que nós precisamos acertar no nosso dia a dia. Às vezes tem uma pessoa prestando um serviço em casa, seja de pintor, pedreiro, encanador, eletricista, marceneiro, não importa. A gente sempre tem algo negativo para falar. Sempre tem. Porque o homem chega tarde, porque sai cedo, porque anda com a mão suja, suja todas as paredes, porque está com o pezão sujo, suja toda a casa. Porque não fez a curva direito aqui no rodapé, porque, sabe, a gente fica assim.
Seria muito melhor, muito mais fácil se a gente começasse a vibrar o bem dele. Antes dele chegar, assim, já está em prece. A hora que ele chega, assim, tranquilo, chegou, já entra no ambiente da prece, assim, já entra tranquilão, sossegadão. Olha, se precisar ir mais cedo, fica à vontade, viu? Comprou apartamento no chão, você passa todo dia lá, você fala, mas não é possível. Não é possível. Eles prometeram para daqui 6 meses. Olha como é que está isso. Em vez de vibrar por aquilo, vai. Grava a torcida do Corinthians lá, eles falando, vai, você vai lá, e você vai lá na frente, liga aquele troço, vai. Ufa, vibra coisa boa. Mudou para uma casa, um apartamento. O zelador falou, cuidado com a sua vizinha aí, hein? Cuidado com essa vizinha aí. Ela tem Alzheimer, ela não regula muito bem. De vez em quando ela entra, arromba todas as portas aí dos apartamentos. Chama a polícia para todo mundo. Cuidado. Vai lá no Gelcip. Cuidado, hein? Cuidado com ela. Em vez da gente vibrar paciência, equilíbrio para ela, sabe? A gente vibra outra coisa. Fica com raiva, com ódio, sentimentos ruins. Um branco, um rosa. Branco, rosa. 2 e 3, branco e azul. 1, 2, 3 e 4. Então é assim, comprou o carro, uma semana depois fundiu o motor. Aí você já se acha a maior vítima do universo. Imagina, fui enganado, comprei o carro. Fui enganado, agora é tarde, né? Não tem também isso? Não tem uma dessa que fui enganado, agora é tarde. Qual que é? Foi ele que falou, viu? Não foi eu. E aí? Você vai vibrar contra a pessoa que te vendeu? Vai vibrar contra o carro? Vai largar? Vai abandonar? Vai esquecer? Vibra coisa boa. Pega uma segunda experiência, uma segunda opinião. Sabe? Pensa nas coisas melhores que podem acontecer, porque às vezes a gente não sabe as razões pelas quais as coisas assim acontecem com a gente. Por que essa pessoa foi encaminhada para, sei lá, ajustar o piso, não sei das quantas? Por que é essa pessoa que está aqui? A gente nunca pensa isso, né? Por que eu me aproximei desta pessoa, um acidente na rua, coisa simples, mas trocamos telefone e tal, estamos conversando agora. Por que é esta pessoa? Por que é esta pessoa que trabalha comigo, que agora veio para o meu trabalho, para o meu setor, para o meu lugar de trabalho? Por que é esta pessoa? Então a gente nunca pensa, a gente pensa sempre, ruim, tá, não sei, podia estar melhor. A gente sempre pensa assim. Então, essas respostas que a gente vai devagarzinho entendendo, é assim, nós estamos aqui para nos ajudarmos mutuamente. Vocês já se perguntaram por que tem gente por que a gente nasce no meio tão assim, diferentes uns dos outros? Por que nós somos tão diferentes? 1 ao 4 verde. 2, 3, 4. Por que nós somos tão diferentes? Que é justamente para que o maior ajude o menor, a puxar o menor. Já contei essa história algumas vezes aqui, mas é sempre bom lembrar que Jesus estava assim andando num deserto, numa diretriz, e o Pedro achou que eles estavam errados, no caminho errado. Jesus sentou para descansar um pouquinho, o Pedro ficou aflito, queria saber o caminho, queria perguntar para alguém, queria fazer alguma coisa, porque ele achava que estava na direção errada. Jesus lá sossegadão, sentadão, tirou a sandalhona lá, sossegadão. Tá bom, Pedro, pergunta. Aí ele foi perguntar, veio um senhor, uma Bíblia, não é Bíblia, né? Um pergaminho no braço, atravessando. Escuta, senhor, escuta. Quem é que te autorizou a falar comigo? Você acha que eu estou aqui para falar com vagabundos da estrada? Mas lavou a alma do Pedro, mas de um jeito. O Pedro ficou tão nervoso, porque ele era nervosinho, bravinho, nervosinho. Ficou tão bravo, mas tão bravo. Mas como Jesus estava perto, ele falou, bom, estou aqui perto de Jesus, melhor me conter. Aí se conteve, aí o homem foi embora. Aí, mas por que você está nervoso, Pedro? Mas o senhor não viu o que ele falou? Me chamou a gente de vagabundo, imagine chamar o senhor de vagabundo, que é isso?
Queria pegar o pescoço dele, queria, ficava bravo. Calma, Pedro, senta aí um pouquinho, fica tranquilo, calma. Daqui a pouco a gente resolve isso. Daqui a pouco vem uma senhora com um vaso de água assim na cabeça. Vai lá, Pedro, pergunta para ela. Mas eu já adianto logo, hein, senhor? Já aviso logo. Se ela for mal criada comigo, eu também vou ser. É bem a gente, né? A gente consegue devolver uma boa resposta diante de uma malcriação? A gente consegue? Difícil, né? É difícil. O moço do posto de gasolina coloca gasolina aditivada e você pediu álcool. Como é que a gente responde assim, né? Como é que a gente entende? Como é que a gente faz, né? É umas situações meio complicadas. Aí ele foi falar com a moça, mas cheio de dedo, porque ele pensou assim, se essa moça me responder, que eu já estou nos cascos. Aí a moça parou um pouquinho, pois não, tirou o vaso da cabeça, pôs no chão. Mas foi uma delicadeza, uma coisa assim tão profunda, tão bonita. Ele ficou tão elevado assim com a educação da moça, com a atenção. Ajudou ela a pôr o vaso na cabeça, vocês vão chegar, tá pertinho, só seguir nessa direção, direitinho. Até logo, muito obrigado. Obrigado senhor, me ajudou a pôr o vaso na cabeça, tá tudo bem, e foi embora. Aí ele falou, senhor. Ele falou, e aí Pedro? Que delicadeza essa mulher, olha aí, que delicadeza. Aí o Pedro fez uma sugestão para Jesus, falou, ela merecia até ganhar um presente no céu. Pedro, você sabe que você tem razão? Ela vai ganhar um presente do céu. Aí eles começaram a andar. E aí o Pedro também, como a gente, ficou o quê? Curioso, para saber o que ela ia ganhar do céu. O que foi, Pedro? Por que você está tão desse jeito, Pedro? Não é assim, olha que o senhor falou que ela vai ganhar um presente. Sim, vai ganhar um presente. Então, mas tá bom, Pedro, você quer saber o que é? Por favor, senhor, está me martirizando isso. O presente que ela vai ganhar é se casar com aquele primeiro rapaz que passou, com aquele primeiro senhor. Olha só o presente que ela ia ganhar. Ele quase morreu do bofe, né? Porque... Mas você sabe por que é isso? Porque a obrigação do maior é levantar o menor, é puxar o menor, a erguer, melhorar, ajudar. É por isso que nós estamos aqui na Terra. E o pior é que a gente entende isso totalmente contrário, porque uma pessoa fez uma malcriação, a gente não aguenta. Uma pessoa fez tal coisa, a gente não aguenta. Uma pessoa falou tal coisa no WhatsApp, você já quer sair do grupo. Família, por exemplo. Toda hora a gente quer sair do grupo da família, não sei porquê, que orgulho que é esse, meu Deus do céu. Não é? Mas esse povo só fala bobagem. Vou bloquear aqui, não sei, bloqueia a família, grupo, não, sai, né? Sai do grupo, sai do grupo. Olha só, como que a gente faz? Mas eu não aguento. Tem gente, não é de uma família que eu conheço, certo, que eu conheço. Mostrar, sei lá, o grupo foi criado em 2010, se eu não me engano, 2011, não sei quando. Nunca o moço entrou lá. Meu Deus do céu. Olha só como que a gente é. Não é? Vingativo. A gente é vingativo. É vingativo. Bastante vingativo. Nossa, meu Deus. Qualquer coisa, no comércio, vai no comércio, a pessoa fala alguma coisa pra gente, a gente já fica imaginando como é que a gente vai destruir aquele comércio. Botar na internet. Eu tenho um amigo que tem um canal não sei aonde, que vai escrever, falar lá e vai... Olha como a gente faz. Contrário, né? Vibrar para ele. Melhoria. Um conhecido foi na Santa Efigênia comprar uma capinha de celular. Aí chegou lá, o homem lavou a alma dele. E aí ele foi embora. Aí ele voltou lá e falou assim, olha, você lembra aquele dia? Eu não lembro. Então, o senhor me maltratou, fez malcriação, mas eu fiz questão de voltar aqui e comprar com o senhor. O homem ficou sem entender. Porque pelo certo o que ia acontecer? Nunca mais ele ia voltar lá, não é mesmo? Mas ele foi lá. Ele voltou lá e fez questão de falar para o moço, o senhor falou isso, xingou, fez, aconteceu, estava nervoso, mas não tem problema, eu vim aqui, porque eu sei que o senhor não é assim, eu vim aqui insistir para comprar com o senhor. Olha só. Falei, mas é cada uma que a gente vê, não é mesmo? Porque a gente, qualquer coisa que faça com a gente já não quer voltar mais, nunca mais lá. Eu uma vez tive um problema com o Bradesco, fui reclamar lá no banco, aí eu saí de lá falando, vou fechar a conta!
Sabe o que o moço falou para mim? Ah, o senhor pode fechar, a gente tem 100 milhões de conta. Mas que desaforado. 5, 6 e 7 verde.